Então, gente, retornando onde paramos, né, nós iniciamos já uma rodada de conversas, né, dentro dessa live, e o tempo acabou esgotando, né, e a gente iniciar novamente para poder concluir, né, a reflexão, dar um encerramento, no máximo aí uma meia hora, né. Eu vou adicionar novamente o professor Romero à conversa. Pronto. Pronto, meu amigo, estamos de volta. Massa. Estamos de volta. Aí, sim, como eu estava dizendo ao rapaz, né, que esses autores, o Eric Voegelin, o Carl Schmitt, nessa obra Teologia Política, Romantismo Político, são obras também Claro. que ajudam, né, nessa questão de formular uma teoria, né, sobre a presença em fenômenos seculares de conceitos ou uma lógica religiosa. Eu citei um outro da filosofia, que é o Karl Lovitt, na obra O Sentido da História. Ele também tem uma outra obra sobre, eu acho que sobre, não sei se sobre Hegel, o Lovitt. É Hegel, né? Não lembro agora o título. Hegel e alguma coisa, não sei se é sobre Nietzsche, Hegel, alguma coisa assim, não lembro o título agora. E fazendo um contraponto com esses autores, tem o Hans Blumenberg, que ele trabalha sobre o tema da legitimidade moderna, só que o Blumenberg não está traduzido ainda. Eu acho que encontra textos, alguns artigos escritos sobre Blumenberg, e a obra e o principal livro em que ele discute com o texto do Karl Lovitt, que é de 1953, tem traduções para o espanhol e para o inglês, já que é um autor alemão, tem uma tradução em língua inglesa e traduções para o espanhol. Assim, isso como base teórica, que poderia, de repente, ajudar o rapaz aí a pensar alguma coisa para a dissertação dele, o projeto, né? Maravilha. Ótimo, concordo plenamente e ajudo, espero que ajude. Se for um mestrado em ciência da religião, ótimo. Se for em sociologia da religião, ótimo. Eu acho que ele está aí entre a ciência da religião e sociologia. Eu acho que ajuda, perfeito. Olha, eu queria duas coisas só, Alexandre. A primeira era, eu acho que não poderia falar de sociologia da religião sem citar essa figura que eu acho absolutamente fundamental. Não escreveu muito, mas formou uma geração. E ele fez uma coisa nova. O nome dele é Cândido Procópio de Camargo. Ele é paulista. Ele participou da fundação do chamado SEBRAP, do Centro Brasileiro de Planejamento. E ele criou dentro do SEBRAP a área de sociologia da religião. Ele foi perseguido pela ditadura, ele teve ligações com Dom Paulo Evaristo Vaz de São Paulo. Agora, qual é a novidade de Cândido Procópio? O que é que eu admiro demais nele? É que ele fez uma coisa que eu acho que só a geração de Roger Bastide e Florestan tinham feito, que é a chamada sociologia empírica. Ele foi para campo, ele fez pesquisa de campo, ele trabalhou com estatística, ele trabalhou com entrevista, ele trabalhou com survey, ele trabalhou com os chamados métodos modernos da sociologia empírica, ou da sociologia quantitativa. Ele trabalhava com sociologia quantitativa, o Cândido Procópio. Então, ele é de uma importância assim. Não dá para trabalhar com sociologia da religião do Brasil sem citar ele. Ele tem uma obra importantíssima sobre espíritas católicos, sobre espíritas e católicos. Ele tem um trabalho sobre o candomblé, ele tem um trabalho sobre os kardecistas, ele tem um trabalho sobre a Umbanda. Ele pesquisou, dentro do cristianismo, o protestantismo, o catolicismo, a Umbanda e o candomblé, né? E no fim da vida ele pesquisou o kardecismo. Então, o Cândido Procópio, ele foi professor da USP, depois foi perseguido pela ditadura, trabalhou no SEBRAP, voltou para a USP, ele morre, eu acho que ele morre nos anos 80, eu acho. Ele foi fundamental, ele foi o orientador de Antônio Flávio Pierucci, de Reginaldo Prandi. Ele formou uma geração, ele é daquela geração de Florestan, de Antônio Cândido, de Roger Bastide. Então ele era um jovem sociólogo quando Bastide chegou no Brasil. Então ele aprendeu muito a trabalhar com pesquisa empírica com Bastide e Florestan. Depois ele entra na Universidade de São Paulo, depois ele começa a fazer as pesquisas de campo, e a ideia de pesquisa de campo em religião, que eu acho que às vezes é uma dificuldade muito grande de alguns alunos que nós temos em ciência da religião, ou mesmo em ciências sociais,
que é como trabalhar o campo, como chegar no campo, qual material utilizar, o tipo de pergunta que vai fazer, se vai usar entrevista, como usar entrevista, etc. Tem toda uma série que eu acho que o livro do Raymond Boudon sobre sociologia quantitativa me ajudou muito, né? Porque eu fiz o mestrado em Ciências Sociais e precisei saber o que era sociologia quantitativa. Porque, obviamente, eu adoro sociologia qualitativa, adoro. Para mim é fundamental a sociologia qualitativa. Agora, eu acho que sociologia não depende só do elemento qualitativo. Eu acho que na metodologia das ciências sociais, o elemento quantitativo está presente, a gente tem que respeitar. A estatística, a matemática, a pesquisa de campo, a forma da pesquisa de campo, o trabalho de campo. Então, assim, eu diria que Cândido Procópio ele foi o primeiro a introduzir isso. Ele introduziu isso como uma área de pesquisa em sociologia da religião. Por isso que eu sempre acho que é importante falar dele, né? Ele no SEBRAP, a partir do SEBRAP, ele fez pesquisa muito interessante, principalmente na década de 70. Eu acho que o grande momento dele é entre 60 e 70. Ele pesquisou urbanismo, essa coisa da urbanização, da passagem do campo para a cidade, as migrações. Aí ele percebeu que o impacto das migrações e de todo o urbanismo acelerado teve um impacto também na religião. Aí ele sacou. Foi uma sacada muito boa, porque ele era um sociólogo que pesquisava urbanismo. E aí ele percebeu o impacto na religião. Porra, aí eu admiro muito ele, era um homem muito sério, era uma pessoa muito discreta, não era um político, não, era muito discreto. Ele era aquele tipo sociólogo weberiano, ele nem era marxista, ele era um weberiano, né, mais próximo a Weber, e ele era um weberiano assim, bem discreto, um homem muito correto, muito íntegro, né? Agora, um homem que tinha posição política, ele não era de direita, muito pelo contrário, ele combateu a ditadura, ele foi perseguido pela ditadura. Agora, ele fez uma pesquisa muito importante, e eu acho que ele não pode não ser lembrado toda vez que a gente trata de sociologia da religião, e em particular, sociologia da religião no Brasil. Então, essa era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda era ver se a gente respondia aquela pergunta que eu falei no começo, né? Como é que você acha, como é que você vê, qual é a importância da sociologia da religião para uma teologia, ou para uma boa teologia. Aí você que sabe, fique à vontade, e aí a gente, eu teria uma coisinha para dizer você, e aí fecharia. Fique à vontade. Pronto, eu acho que eu posso começar introduzindo, de repente, e você continua também. Ótimo, não, eu tenho pouca coisa. Ótimo. A impressão que eu tenho, sabe, Romero, por exemplo, é que quando se trata de religião, né, o comportamento, por exemplo, por parte de alguns religiosos, é de que para falar de religião você precisa ser algum tipo de iniciado. Sabe? Alguém que de alguma forma tem que estar envolvido com a religião, senão você não tem nenhuma autoridade para falar sobre a religião. E às vezes eles se sentem um tanto incomodados quando indivíduos de fora, principalmente do campo acadêmico, do campo mais das ciências, se debruçam sobre suas religiões para interpretá-las a partir de um olhar que não é, especificamente o olhar da fé, que é o que envolve, por exemplo, que é a perspectiva do religioso. Então, o religioso acaba olhando para a sua religião a partir da fé, e a partir da fé ele idealiza a religião, né? Ele tem uma perspectiva muito ideológica, muito idealizada sobre as suas próprias crenças. E o universo mais científico vai trabalhar a religião dentro de uma perspectiva dos fenômenos, como você disse, tanto sociais como naturais também. Há uma obra, por exemplo, no campo da filosofia, né, do David Hume, que é uma história natural da religião. Da religião, perfeito. É uma história natural da religião, quer dizer, é uma outra forma, assim, uma origem a partir da perspectiva da natureza, de uma discussão filosófica da religião. Algo que, para o religioso, a religião só teria origem numa esfera de transcendência, num universo de transcendência. E a ciência agora passa a explorar a religião como fenômeno antropológico. Sobre a teologia, quando a gente pega um autor também que é da filosofia, que é o Ludwig Feuerbach, né, na essência do cristianismo, né, que é um texto do Feuerbach, a essência do cristianismo, ele entende que teologia é antropologia. Entendeu? Que teologia é antropologia. Eu tenho um professor na Universidade Católica
de Pernambuco, na época do mestrado, né? Aliás, eu fiz disciplinas na graduação em teologia na Universidade Católica e o mestrado em ciências da religião na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap. E o Sérgio Doué, que é um teólogo, né, usava muito essa frase, né? Diga-me qual é a sua teologia, que eu te direi qual é a sua antropologia. A partir daquilo que você fala acerca de Deus, eu direi o que é que você pensa acerca do ser humano. E muitas vezes esses teólogos não percebem que as concepções que eles possuem a respeito, seja de Deus ou dessa esfera do sagrado, num certo sentido, se constituem em projeções, como diz o Feuerbach, em projeções de concepções muito íntimas e muito humanas, né, que eles acabam projetando nessa dimensão sagrada. Então, como ele compreende muitas vezes o humano, que ele acaba também desenvolvendo uma concepção acerca de Deus. O Deus, por exemplo, quando se percebem muitos discursos teológicos hoje, uma visão de Deus que só consegue perceber em Deus a ira. É um Deus, por exemplo, que castiga a humanidade ou o Brasil numa hora como essa, com uma pandemia como essa, por causa do carnaval, né? Rolou muito isso no início aí da pandemia, por causa do carnaval. Porque ele não gosta de carnaval, ele encara o carnaval como pecado, ele encara esses fenômenos culturais do seu próprio país como errados, como pecaminosos, e ele faz de Deus agora o seu interlocutor, aquele que vai legitimar, né, as suas concepções, as suas convicções de mundo. Né? Isso é uma perspectiva. Então, mesmo que se pensar a teologia como falas humanas acerca de algo que transcende, mas a fala vai ser sempre uma fala de humanos. Então, é sempre algo interpretativo, é sempre algo construído. Né? E o objeto da teologia nunca né? Deus nunca será objeto. Né? O objeto da teologia é sempre a fé da comunidade, é sempre os elementos humanos que envolvem a comunidade. O teólogo ele está sempre refletindo, né, sobre a sua própria religião, muitas vezes em primeiro lugar, ou mais modernamente teólogos que não têm, de repente, uma pertença religiosa, mas ele tem uma formação muito próxima a uma tradição religiosa específica, mas ele está se debruçando para entender aquela dimensão humana. Né? Aquela dimensão humana. Não é Deus que é o objeto, que é objeto. Deus sempre é sujeito. Né? Então ele se debruça sobre a fé, sobre as concepções que a comunidade religiosa tem. E um outro aspecto também que é importante para as ciências humanas é que, mais recentemente, assim, ele se tornou um instrumento, já que há uma relação na teologia como um discurso extremamente interpretativo, algo que é muito comum também, que se aproxima muito das ciências humanas em geral, que são muito de natureza hermenêutica, porque estão sempre interpretando a realidade, né? E a teologia também tem como essa perspectiva de abordagem também ser hermenêutica. Né? E as ciências humanas, as ciências sociais, fornecem instrumentais teóricos para o teólogo interpretar, sim, o seu objeto de estudo. Entender melhor a sua própria comunidade, entender melhor a sua tradição religiosa. E sobre abdicar da fé nesse processo, aí eu me lembro agora de um dominicano que foi diretor de um instituto dominicano que existe em Jerusalém, que é a Escola Francesa de Arqueologia de Jerusalém, que é um instituto, uma escola dominicana lá em Jerusalém. Não lembro o nome desse dominicano, mas ele dizia, em 1940, em 1947 foram descobertos os manuscritos de Qumran em umas cavernas na Palestina. Claro. E muitos religiosos queriam abafar essa descoberta arqueológica, porque eram documentos, né, pergaminhos, alguns documentos
com textos tanto do Antigo Testamento como textos da comunidade essênica, interpretando textos do Antigo Testamento. E esse estudioso, esse arqueólogo católico, dominicano, ele dizia, não, a gente não tem que esconder, sonegar a informação de forma alguma. Porque aí ele disse assim, a minha fé não teme os meus conhecimentos. Claro. Então, perfeito. Que tipo de fé é esta que ela só floresce no ambiente da ignorância? Né? Uma fé que sucumbe diante do conhecimento. Que tipo de fé é essa? Então, como é que uma fé que é temerosa do conhecimento? O conhecimento apaga essa fé. Então, isso não tem sentido nem quando se pensa na própria história do pensamento cristão, de um modo geral, né, onde você tem pensadores importantíssimos dentro da tradição cristã, desde a antiguidade até os tempos modernos, até os tempos agora contemporâneos, sempre dialogando com o que havia de mais avançado em termos de ciência. Desde a filosofia, na antiguidade, na Idade Média, em tempos modernos, e depois diálogos com as ciências modernas. Né? Vou citar um nome dentro do campo católico, o Teilhard de Chardin, por exemplo. Claro. Arqueólogo, envolvido com um diálogo com o darwinismo, por exemplo. Um autor importante nesse diálogo entre fé e darwinismo, e biologia, por exemplo. E outras relações entre pensamento religioso e ciência moderna. Então, é preciso tomar consciência disso, que a fé, uma fé que está muito bem resolvida, ela não teme conhecimento de forma alguma. Essa fé que floresce só no ambiente da ignorância é uma coisa supersticiosa, vamos dizer assim. Sem muito lastro, sem muita sustentação. É basicamente o que eu penso, né, acerca disso. Olha, eu concordo integralmente, você está dizendo, não tira uma vírgula. Não é? Eu recebi a pergunta desse colega conservador, né? Porque, na verdade, é na linha do que você falou, assim, o medo, né, de que a sociologia possa destruir a fé, de que a sociologia possa ser uma provocação para desviar a pessoa do caminho de Deus. Ele colocou umas frases lá que eu disse, olha, rapaz, primeiro eu acho lamentável todas as frases que você disse. Segundo, eu acho que, no fundo, essa é uma característica do pensamento conservador cristão. Por incrível que pareça, eles subestimam a fé. Eles infantilizam a fé de tal maneira que a fé é o seguinte, qualquer sociologia vai tirar a fé de alguém. Eu acho isso de uma tolice. Eu disse, olha, cara, eu acho isso tão adolescente. Eu me lembro disso quando eu tinha, sei lá, 18 anos e estava começando a fazer o curso de teologia. Aí eu me lembro, assim, o medo, aquela coisa toda. Mas veja, eu hoje estou com 51 anos, depois de toda a formação que eu tive, eu não acho, primeiro, eu acho isso um equívoco. Segundo, eu acho que uma boa sociologia da religião, ela ajuda um bom teólogo. Eu acredito piamente nisso. Uma boa sociologia da religião, ela ajuda um bom teólogo. Ele, na sua prática pastoral, seja como padre ou como pastor, eu acho que ajuda muito a sociologia ao pastor, ao padre, conhecer sua comunidade, conhecer o país que está, conhecer o mundo que está. Eu acho que a teologia, ela não é um conhecimento que se fecha em si como um casulo. Mas ela, digamos assim, como dizia um padre que foi meu professor, o padre José Comblan. Comblan dizia, o papel da sociologia é ser uma mediação socioanalítica para a teologia. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, respondo com Comblan. O papel da sociologia da religião é ser uma mediação socioanalítica para a teologia. Então, assim, eu acho que é muita ingenuidade ou é um medo que é próprio desses conservadores, terem medo sempre assim de perder a fé. A ciência vai lhe tirar a fé. A sociologia vai tirar a fé. Você vai virar um marxista. Olha, na verdade, isso é cortina de fumaça para uma fé muito fraca. Na verdade, isso é álibi para uma fé mal alimentada. Isso, na verdade, é sempre uma, digamos assim, uma desculpa para uma fé muito fragilizada, muito infantilizada. Eu sempre acho uma desgraça uma fé infantilizada, porque ela de fato não suporta nada, ela não suporta o mundo. Né? E aí cria, digamos assim, uma pessoa
numa fé infantilizada, se torna um fácil paranoico. O tempo inteiro está com medo de tudo. Medo do mundo, medo da sexualidade, medo das pessoas, medo da ciência. Então, assim, eu acho uma pena, sabe, Alexandre? Eu lamento imensamente esse tipo de fé. É o que eu mais vejo hoje, inclusive, porque mesmo na universidade, fora da universidade, às vezes pessoas entram no meu Facebook para me provocar nisso, porque essa coisa de marxismo, não sei o quê. Então, assim, eu acho uma pena, acho lamentável e tal. Então, assim, eu não acho que uma sociologia da religião atrapalhe. E mesmo você fazendo uma graduação em ciência da religião, e tendo uma fé, sendo religioso, eu acho que uma boa sociologia da religião ajuda você no curso a você fazer uma boa pesquisa, a você fazer uma boa monografia, a você pensar a possibilidade de fazer um bom mestrado. Então, assim, não dá para fazer ciência da religião sem ciência. Não é à toa, as pessoas não entendem. Você entrou no curso, eu dizia, na primeira aula de ciência da religião, vocês entraram no curso de ciência da religião, não é um curso de religião, é um curso de ciência da religião. Então, assim, não dá para fazer ciência da religião sem ciência, é isso que eu digo sempre e acho fundamental. Bem, da minha parte, meu amigo, é isso. Eu me dou por satisfeito, não é? Agradeço a todos e todas que acompanharam a gente, é isso. Eu estou tranquilo. E você, tem mais alguma coisa? Não, é isso. Também agradecer e continuar convidando, né, o pessoal para a próxima semana, né? Sempre às quartas-feiras. Teologia e afins. A primeira parte da live, ela já está disponível, né, no history do meu Instagram, a pessoa pode acompanhar. E assim que terminar, eu vou baixar o vídeo da live, da primeira parte desta segunda, e publicar no YouTube, né? O link para o YouTube está disponível também nessa parte do perfil do meu Instagram, que eles chamam de bio, né? Que a parte tem um pequeno resumo biográfico, e tem um link lá, que a pessoa já vai direto para o canal do YouTube, pode ter acesso aos vídeos desta live e das lives anteriores, da semana passada, da semana anterior. Perfeito, maravilha, maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Valeu demais. E a você também, Romero. Próxima quarta estaremos juntos, amigo. Viu? Boa noite, valeu. Grande abraço.